Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal de Filosofia Taoísta. Meu nome é Xiu Xi, sou professor de Filosofia Taoísta e dou aulas de Taoísmo, de Xing. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre o princípio da simplicidade. Em chinês, a palavra simplicidade se diz Pu. Então, essa palavra é usada por Lao Tzu no seu Dao De Jing e também por outros taoístas. Lao Tzu fala, por exemplo, em retornar à simplicidade e tornar-se como o vale do mundo, né? Na minha tradução, eu traduzi tornar-se o vale do mundo, autossuficiente, com a constante virtude, eis o que é retornar ao estado de simplicidade. Então hoje eu vou propor para nós pensarmos como nós nos tornarmos com o fato de que a sociedade ela vive de maneira muito sofisticada, né? A gente tem facilidades na nossa vida cotidiana. Como é viver de maneira mais simples, né? Por isso o princípio da simplicidade é fundamental no caminho taoísta. Com o predomínio dessa cultura que nós vivemos de dispêndio, né, de desgaste, também de desperdício excessivo, né? A gente começa a se afastar do estado de simplicidade, do Pu, né, que eu estava falando. E justamente esse estado de simplicidade, que é algo originário de nossa natureza, originária de nosso Panxin, né? Ele é que pode, digamos, reduzir as nossas superfluidades, as nossas perseguição de coisas supérfluas. Então, uma das coisas mais interessantes no taoísmo, né, a partir já do Dao De Jing, é percebermos que Lao Tzu valoriza, né, o caminho da simplicidade. O caminho da simplicidade é justamente muito ligado ao cultivo da moderação, né? Nós falamos já em um vídeo sobre a moderação. Nesse vídeo nós vamos falar um pouco mais sobre esse modo de existir que esteja muito relacionado a um pensamento, a uma visão, né, de nós seres humanos nos autossatisfazermos naquilo que é essencial, né? Então, nesse sentido que Lao Tzu, por exemplo, ele vai dizer que a santidade, a sagacidade, né, a benevolência, a retidão, que são virtudes confucianas que nos levam a nos apegar a isso, né? A astúcia e o ganho, tudo isso são condições que ainda são insuficientes para nós alcançarmos o Dao, né? A essência do Dao, porque a essência do Dao tem a ver mais com a essência, com aquilo que é essencial, com aquilo que é mais elementar, né? Justamente aquilo que é mais, como diz o Rechangon, a simplicidade, tanto no ideograma, ela tem, por exemplo, no lado esquerdo, a madeira. É a madeira não trabalhada. É a madeira rústica, né? A madeira que você acabou de tirar da natureza, ela não foi trabalhada no sentido de que ela não sofreu as interferências da cultura, da civilização humana. Então ela está mais, digamos, na fonte originária, né, do Dao. Ela tem uma energia mais pura. Então, por isso que nós devemos retornar a essa energia da simplicidade, a essa raiz mais originária, que é, na verdade, a maneira, o estado de ser simples, né? É o estado de ser simples, tá? Então, nesse sentido, há na sociedade, conforme isso para os taoístas, né? Se a gente pensar em Zhuangzi, quando Zhuangzi faz a crítica também o excesso de adornos, né, que vão se acrescentados à nossa condição humana, isso é que nos vai desvirtuar e nos afastar da naturalidade, Ziran, né, do Dao, né? Eu fiz um vídeo também sobre a naturalidade, vejam lá também. Então, a possibilidade de nós aproximarmos do Dao, da naturalidade, só é possível na condição de que nós também vivamos de maneira mais simples, de nós reduzirmos nossos desejos, né? Qua yu. Lao Tzu fala em qua, que é moderar, né? Diminuir um pouco mais esses desejos. Yu. Em chinês, no moderno, a gente fala yu wang, desejos. Yu é desejo, né? Então, Lao Tzu nos propõe, digamos assim, um caminho
de nada em excesso, ou seja, de você buscar as coisas tendo essa atenção, essa consciência do seu corpo, da sua mente, né? Ao você praticar a meditação, é justamente isso. Quando você pratica a meditação e a autoobservação, você percebe que, na verdade, né, gente, vocês começam a ver que tem muitas coisas supérfluas, né, que você pode deixar de lado, entendeu? Desapegar a si mesmo, né? E, de certa forma, eu penso que a nossa sociedade acaba nos impondo muitas necessidades que não nos levam àquilo que é o modo de viver simples, né? E é por isso que quem vivencia o Dao basta agir na simplicidade, evitando o excesso dos desejos. Então, além justamente de nós pensarmos isso, é preciso também levar em conta que uma das causas dos problemas atuais dos seres humanos, né, se a gente pensar no problema da condição humana, é a insaciabilidade, né, dos desejos humanos. Então, a gente quer buscar satisfações que na verdade são muitas vezes ilusórias. Quando nós pudermos olhar para uma verdadeira satisfação interna, nós vamos dizer assim, nos reconectaremos com a fonte da autossuficiência, né? Por isso, aí a gente não vai mais buscar inutilidades. Em chinês seria justamente a palavra trivial, né? Aquela trivialidade. Então, em chinês, a gente pode pensar assim: Gui Zhen Fan Pu. Gui é retornar, Zhen é a condição originária, verdadeira, né? Zhen em chinês quer dizer verdade, ou autêntico, né? Então, Gui Zhen Fan Pu. Fan é retornar e Pu é a simplicidade. Então, tem uma expressão em chinês que nós taoístas usamos muitos, né? Os mestres falam muito em Gui Zhen Fan Pu. Justamente, retornar à condição originária, autêntica e voltar à simplicidade não significa senão cultivar a nossa virtude, né, a constante virtude, que é o Wei, né, que é agir com desapego, é agir com consciência de não esperar nenhuma recompensa pelas nossas ações, é de bastar-se com aquilo que nós fazemos plenamente autossuficientes, né? Então, quando nós não desejamos mais recompensas, não queremos através de ações buscar outras finalidades que vão ser artificiais, né? Então isso significa moderação nas ações, isso significa moderação no pensamento também, na mente humana, né? Então, mas isso é possível se nós tivermos uma vivência, né, daquilo que o Lao Tzu fala, a virtude da não disputa, né? Pu zhen quer dizer não disputa. Pu zhen zhi de é a virtude da não disputa, que é, vamos dizer assim, pedra de toque na filosofia taoísta, que é, portanto, importante de a gente saber que se nós cultivarmos a virtude da não disputa, nós seremos justamente como recém-nascidos, porque nós não precisamos disputar, rivalizar, não precisamos competir com os outros para vencermos, né? Para impor nada para ninguém, para forçar nenhum caminho para nós também. Então a gente começa a criar essa harmonia, uma relação de harmonia com a natureza, com os outros, conosco mesmos. Então é nesse sentido que a gente vai caminhando para a verdadeira, né, origem, a verdadeira morada, que só é possível justamente porque nós evitamos as falsidades, Xi Wei em chinês, né? Quanto mais nós formos simples, menos seremos apegados a falsidades. Inclusive nós estaremos mais atentos ao nosso entorno, daquelas pessoas ou daquele ambiente que seja, vamos dizer assim, ostensivamente falso, né? E nós, cultivando então, digamos, esse caminho da virtude da não disputa, nós vamos então chegarmos mais aonde? Justamente a sinceridade, né? A palavra em chinês sinceridade é chen, kan. A gente fala chen kan. Então aí eu estou me baseando aqui no Zhan Mosan, ele fala assim, eu vou ler para nós, né? Que Lao Tzu fala em contemplar a pureza, né? Jian Pu. Então, Jian Su.
Jiansu quer dizer contemplar a pureza, e ao mesmo tempo ele já fala Baopu, quer dizer abraçar a simplicidade. É por isso que aqui eu gostaria de evocar, digamos assim, esse abraço da simplicidade, essa adesão que nós podemos, né, cultivar em relação à simplicidade, que é fundamental para o quê? Para justamente perceber que a mente humana, Xin, né, ela é muito cobiçosa, né, Tan Xin, a gente fala ainda hoje. Então, Tan de Wu Yan, como diz o Zhan Mosan, né, nesse livro aqui, que ele comenta o Dao De Jing, ele diz, nossa mente é muito egoísta, né, Si Xin, Si quer dizer egoísta, né, que ela pensa nos seus próprios interesses e ela esquece da sua ligação com a mãe, né, com a mãe que é a mãe do mundo, que é o próprio Dao. Então ela esquece da sua verdadeira fonte, né, que realmente satisfará os desejos humanos, e ela se esquece disso, então ela se dispersa e ela acaba entrando numa espécie de ilusão, né, de querer satisfazer através de outros objetos externos do mundo, né? E isso acaba gerando cada vez mais insatisfação, que por sua vez só gera o quê? A insaciabilidade, né? Tanda Wuyan, Wuyan quer dizer insaciável, né? Por isso é preciso então fazer Guaqi Yuwang, quer dizer moderar os desejos, Yuwang, os desejos, né? Tanto é que o mestre He Shanggong também fala a mesma coisa, porque o Zhan Mosan é moderno, né? Mas o He Shanggong antigo já falava também disso. Ele falava em moderar as emoções, Qin, né? Que é emoção, e Yu, que é desejos, né? Ele então falava, o sábio modera as emoções e os desejos, e por isso ele se aproxima do vazio. Por isso essa ideia do vale do mundo, tornar-se como o vale do mundo, é também justamente retornar à simplicidade. Portanto, nesse sentido, quanto mais nós moderarmos nossos pensamentos, os nossos desejos, né, do nosso corpo, a nossa mente também brilhará com mais, né, energia, mais autossuficiente. Nesse sentido que nós menos apegaremos às coisas artificiais, supérfluas, desnecessárias, pois isso tudo essas coisas supérfluas, triviais, nos impedem o quê? O fluxo da naturalidade, o fluxo natural, o fluxo verdadeiro de acordo com a energia do Dao, né? Então é importante, gente, nesse momento, nós meditarmos um pouco justamente na questão de como nós podemos viver de maneira simples, de como nós podemos voltar a essa simplicidade. E tendo em consideração que muitas das coisas que nós nos apegamos são geradas pela artificialidade, que é o que Lao Tzu critica e outros mestres também. Essa artificialidade, ela é um empecilho, é um obstáculo, né, no meio do nosso caminho. Por isso que a gente deve evitar. E ela, digamos, impede a simplicidade natural que já se encontra na nossa natureza originária. Então, portanto, é possível entender a crítica de Lao Tzu a essa artificialidade, também pensando que na época ele estava dialogando com Confúcio, em alguns confucianos, não no Confúcio, mas naqueles confucianos que, digamos assim, porventura poderiam se apegar a certos valores, mas porque eles queriam se apegar aos valores. Por que eles queriam apegar esses valores? Porque eles queriam alcançar fama, riqueza, reputação, né? Poder. São coisas que ainda hoje os seres humanos perseguem, digamos assim, insaciavelmente e loucamente, né? Então isso causa um prejuízo enorme para a própria pessoa, para a mente, para o corpo da pessoa, né? Então, no caminho de um sábio virtuoso taoísta, a gente não deve pensar que isso nos levará à verdadeira satisfação, né? É o contrário, isso nos leva cada vez à falsidade, a mascaramento, né, à artificialidade. Então, quanto mais nós formos envolvidos pelo uso de sagacidade, que é chi, a palavra chi, mais a mente humana ela quer manipular, ela quer ganhar vantagem, ela quer se satisfazer com essas coisas inúteis, né? E ela perde então o que seria o brilho da naturalidade, o brilho, a essência da naturalidade
daquilo que realmente já habita dentro dela, né, dessa pessoa. Então todas as pessoas possuem, né, um brilho natural inato e que é preciso resgatar, né, de maneira que isso é natural, né, já está na pessoa. Então, assim, nós podemos pensar que o taoísmo, e ainda antes do advento da chegada do budismo na China, já tinha no caminho taoísta, nos mestres taoístas, essa visão, né? Porque eles eram visionários, né, gente? Eles tinham visão do quê? Daquela essência natural, né? Como eu falei, em chinês a gente fala zhi pu, né? Ou pu zhi, quer dizer, algo que não tem adorno em cima, é algo muito natural, é uma madeira, né, rústica, é algo que pode parecer um pouco, vamos dizer assim, selvagem, mas isso é apenas um preconceito nosso, né? Porque a coisa tem uma força enorme, imensa, né? Quanto mais natural, mais forte, mais potência nós temos, e não o contrário, né? Então, quanto mais nos apegamos à artificialidade, menos seremos fortes. Veja que a lógica de Lao Tzu é sempre o contrário, né, digamos assim, do senso comum. Então, quanto mais o senso comum pensa assim: se nós tivermos mais, né, buscando poder, riqueza, fama, etc., nós teremos mais poder, mais força. Ao contrário, Lao Tzu não pensa assim, ao contrário. Quanto mais você persegue esses bens que não são bens valiosos, mais você incorre nas artificialidades, mais você sai do seu centro interior, mais você se perde. Ao contrário, quanto mais você, digamos, cultiva, né, o seu ser interno, aquilo que é essencial, aquilo que é natural e simples, né, mais você tem força, mais você tem potência. Portanto, não se apegar, né, não se apegar a essas interferências da mente humana, Youxin, né, que só, vamos dizer assim, desvirtuam, só se afastam da verdadeira virtude, né, que é a virtude originária da não ação, do Wu Wei, de não apegar-se, porque aí sim nós estaríamos como se fôssemos vazios, né, dentro desse vale do mundo. Então, nesse mundo que nós vivemos ainda hoje, nós sabemos que temos essa lógica compulsiva, né, gente? Nós somos compulsivos de querer ostentar nessa artificialização das relações humanas. É nesse sentido que agora é fundamental que nós comecemos a nos afastar dessas manobras da astúcia da mente, que ficam cada vez mais o quê? Nos perturbando, né? Nos alimentando falsos desejos desnecessários, que nos levam o quê? A cada vez mais entrar na artificialidade das nossas ações. Então, o valor da simplicidade está aí, nesse retorno a uma pureza mais originária, mais autêntica, né? De nós nos libertarmos das amarras de certos desejos desnecessários, dessas convenções, né? Dessas normas que nos impõem, mas não é importante para nós. E se nós pudermos então praticar e meditar e refletir seriamente sobre a importância de nós moderarmos os nossos desejos e pensamentos e sentimentos, seja na questão das relações com os outros, seja na relação com a natureza, seja na sociedade, então nós começaremos a compreender o quê? Que o grande problema é ainda a artificialidade mental, né? Que é o que cria uma imagem falsa de nós mesmos. Às vezes, quando a gente quer ostentar o que nós não somos, por exemplo, né? Enclausuramos-nos aí numa espécie de uma máscara, né? De que nós somos isso, nós somos aquilo, mas tudo isso é superfície, né? Como dizem os taoístas, é a superfície, né? O Lao Tzu fala, o sábio não ostenta, né? O seu jade, a sua sabedoria. Então ele não quer ostentar nem virtude, não quer ostentar nada. É uma cultura da simplicidade, né? Portanto, eu acho que ainda nos dias de hoje nós podemos evitar essa exterioridade superficial das coisas, tá? Então, veja que no mundo em que a gente está, da competitividade, da aceleração produtiva, né, da ostentação, das vaidades, dos ganhos, né, da ganância, da cobiça, todos esses males nos vêm por quê? Porque nós ainda não conseguimos enxergar esse caminho, né, que é um caminho mais suave, é um caminho mais delicado, é um caminho que é mais luminoso de fato, porque a consciência vai se aproximando desse caminho na medida em que ela começa a cultivar a simplicidade.
Então, para mim, simplicidade tem muito a ver com esse refinamento, né, da nosso estado de ser, que está muito ligado à essência mais originária, mais ancestral, né, de nossa necessidade mais elementar, que é mais originária, que é a nossa condição verdadeira e genuína. Vejam que, por exemplo, no livro As Raízes da Sabedoria, que eu gosto muito do Hong Min, vocês já viram aí eu citar alguns versos, né, do Hong Min. Então ele diz o seguinte, ele diz a mesma coisa, né, e ele diz assim, olha, eu vou ler em chinês. 只要常怀着一颗圆满的心. Então, é apenas somente quando nós abrigarmos uma mente mais completa, aqui a ideia de completude, né, a ideia de plenitude, a ideia de autossuficiência, né, yuanman, né, autocontentamento tem a ver com isso, né. Então, veja que é a mente que ele está falando. Inclusive, esse aforismo que ele escreveu chama yuanman wu quan, quer dizer, ele só coloca 4 palavras, aí o tradutor coloca mais palavras, mas yuanman quer dizer completude, completo, né? Wu quan é nada falta, né? Wu quan, wu é não, quan é faltar. Aí depois ele diz o seguinte: 天下事物自然都是完美无缺的. Então, quando a mente, então, né, nós abrigamos uma mente mais completa, né, mais autossuficiente, todas as coisas do mundo naturalmente são perfeitas e sem deficiências, né? Ou seja, quando nós conseguimos olhar com uma mente mais plenamente mais autossuficiente, ou seja, justamente na simplicidade, nós não vamos ver as coisas como faltando para nós, né? Carência, por exemplo, né? 只要常怀着一颗宽平的心. Então, somente se nós abrigarmos uma mente também mais generosa e mais equânime, né? Ele usa a ideia de equanimidade, Pintanxin, que depois para o budismo vai ser importante, né? Pintanxin, a mente equânime, né? 天下自然就没有险恶的人情. Então, o próprio mundo não terá nenhum sentimento de maldade, né? No sentido de manifestar maldade, porque é aquela história, né? Os animais venenosos não picarão mais o recém-nascido, né? Que se nós alcançarmos essa dimensão de um estado de ser, né, do recém-nascido, da simplicidade da criança, né? Que não quer dizer que nós vamos voltar a ser criança, não é isso. É uma metáfora, é que Lao Tzu está nos usando aqui, é que nós nos assemelharemos a um estado mais energeticamente mais pleno, né? Onde nós estamos mais autossuficientes. Então, nós não disputaremos com as coisas, porque nós não teremos carência, né? Nesse sentido. Carência justamente suscitada por desejos artificiais, desejos desnecessários, tá? Olha só um outro aforismo importante, né, do Hong Yimin, né? Ele diz assim, ó: 生长在富贵中的人，似欲像猛火一样. Né? Então ele está dizendo assim, aquela pessoa que vive no meio da riqueza, né? Ou seja, ele está falando da pessoa que usa de maneira extravagante, excessiva a riqueza, é tal como se tivesse desejos como chamas vorazes, né? Esse manhua, né? Chamas vorazes. Bonita a imagem, porque eu acho que é uma imagem universal, simbolicamente falando, né? Porque os desejos são chamas, são como labaredas, né? Vorazes, né? Cruéis e ferozes, digamos assim. Então, 全是宛如烈焰一般, e é tal como o poder, né? O poder é tal como, veja, a pessoa que busca o poder é como uma labareda também, uma fumaça, desculpa, não é labareda aqui, é uma fumaça, né? Cheia de fumaça. 如果不加入一点清凉气息, se nós não acrescentarmos nenhum, né, o chi, aí aparece o sopro, se nós não acrescentarmos um sopro mais puro, né, 清凉, mais suave, puro, 那火焰即使不烧着别人也会反会自己, né? Então, se esse fogo não queimará os outros,
mas pelo menos vai nos queimar a nós mesmos. Então ele está dizendo que esse fogo, essas chamas vorazes que devoram, né, que são chamas dos desejos que devoram, né, essa insaciabilidade toda, ela é prejudicial, perniciosa, nociva para nós mesmos antes de tudo. Então, uma pessoa que, digamos, se deixa levar pela vaidade, se deixa levar pela arrogância, se deixa levar por desejos artificiais, ela vai perder a simplicidade. Portanto, era isso que eu estava associando hoje na minha meditação, nesses dias que eu queria compartilhar muito com vocês, tá? Essas ideias muito valiosas para o caminho que nós estamos seguindo, gente. Então, por hora, então, eu fico muito feliz de vocês estarem acompanhando minhas lives, meus vídeos, meus cursos. Sempre dão uma olhada lá nos meus cursos. Eu vou também fazer uma nova turma agora. Fiquem atentos, tá? Então, desejo uma boa harmonia para vocês, que meditem bastante nessa simplicidade, né? Abraçando a simplicidade. Então, muito obrigado e até a próxima.